Então, estamos iniciando mais um período letivo, né? Que para vocês é o primeiro, tá certo? Do curso de Engenharia de Software, né? Então, vamos iniciar. Então, nossa primeira parte é a teoria de conjunto. Então, a gente vai dar as bases. Na verdade, vai ser mais uma revisão, porque você já viu em toda a sua vida acadêmica lá no Fundamental e no médio, né? Então, vai ser mais como uma revisão. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, o que é um conjunto? É um agrupamento, uma coleção, um ajuntamento, né? Uma classe. Né? Sistemas é um conjunto de vários programas, vocês sabem disso, né? É um sistema, tá certo? Então, vamos lá, olha aí. Um conjunto habitacional, a caixa de giz com o conjunto dos giz de cera, né? O conjunto dos objetos da sala de aula, né? Ou de tudo que está na sala de aula, incluindo as pessoas, né? Olha só. Tudo isso é exemplo de conjunto, né? Em geral, os conjuntos, né, mais algebricamente, a gente representa por letras maiúsculas do nosso alfabeto, né, do alfabeto latino, né, A, B, C, D, né, tá certo? Tá ok? Digamos aqui, ó, deixa eu escrever aqui um exemplo. Aqui. Então, digamos o conjunto A, é assim que eu vou fazer, né, ó, tá certo? Aí, para falar dos elementos, eu tenho três maneiras principais, tá certo? Como é? Seus elementos sempre serão representados por letras minúsculas do alfabeto latino, né? Ou descrito por uma propriedade comum, tá certo? Entre chaves, tá certo? Ou colocando mesmo seus elementos com o diagrama de Venn, olha aí. Tá certo? Ó, o conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X tem certa propriedade. Por exemplo, A é X, tal que X é um dia da semana. Isso aqui é uma forma de representar o conjunto A, ou eu poderia dizer os elementos, né? Eu vou colocar só uma abreviação: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os 7 dias da semana. Você pode representar pelos elementos. Ou através do diagrama de Venn. O diagrama de Venn pode ser um quadrado, né? Na verdade, você limita a região do plano com uma linha, né? Uma bolinha, qualquer coisa, e daí coloca os elementos, né? Segunda, terça, sábado, domingo, coloca todos os elementos aqui dentro, né? Tá faltando os outros. Isso aqui é só para dar uma ideia, perfeito? Ou assim, né? Ó, por uma propriedade dos elementos, X tem a propriedade B. X é um dia da semana, essa é a propriedade. Perfeito? Tá ok? Então vamos prosseguir. Pertinência. O que é a pertinência? A ideia é a seguinte: ó, nós temos o conjunto A. X, tal que X é um dia da semana em português. Deixei mais específico, né? Tá certo? Por quê? Porque eu vou escrever aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó, domingo é um dia da semana, né? Todos concordam? Isso aqui em português, né? Então, ou pode dizer assim, ó, domingo é um elemento do conjunto A. Tá certo? Nos dois eu digo a mesma coisa. Só que em matemática, eu costumo falar que a gente é meio preguiçoso. Então a gente pode escrever isso de maneira melhor. A gente vai dizer assim, ó. Domingo pertence ao conjunto A. Dizer isso é dizer que domingo é elemento do conjunto A. Perfeito? Tá ok? Não é? Aí eu posso dizer assim, ó.
Saturday não é elemento do conjunto A. Aí, de novo, eu não vou escrever assim, ó. Como é que a gente costuma negar as relações em matemática? Pelos símbolos. Lembra como é? A gente põe o símbolo da afirmação e corta, né? Assim, ó. Corta dessa forma. Eu estou dizendo que Saturday não é elemento do conjunto A. Perfeito? Por quê? Porque no conjunto A só tem os dias da semana, mas só que ditos em português. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Perfeito. Então vamos continuar. Aí, ó. Esse é o símbolo de pertence, né? Quando você quer relacionar um elemento com o conjunto, ou não pertence. Se você quer dizer que determinado objeto, determinada coisa, determinado material é elemento de um conjunto, então você usa esse primeiro símbolo. Você diz que o tal elemento pertence ao conjunto. Quando você quer negar isso, que não é elemento, aí você usa esse outro aqui, ó, cortado, que é o não pertence. Perfeito? Por exemplo, vamos lá. O uso do pertence, né? A letra A é elemento do conjunto A. Como é que eu escrevo? Desta forma. Como é que eu leio? Desta forma. A pertence ao conjunto A, né? E pertence ao conjunto B, ou o E é elemento do conjunto B, né? U pertence ao conjunto A, ou U pertence a A, ou seja, U é elemento do conjunto A. A pertence ao conjunto B, A pertence a B, ou A é elemento do conjunto B. Tá certo? Agora, a negação. Vamos lá, vamos à negação, né? Dizer que não é elemento. Vamos pegar ainda os mesmos conjuntos, né? E vamos usar o outro símbolo. B, a letra B não é elemento do conjunto A. Então, B não pertence a A. Perfeito? Olha aí. Assim como também não pertence ao conjunto B ou não é elemento de B. A letra grega alfa também não pertence ao conjunto A. Alfa não é elemento de A. Perfeito? A letra grega alfa também não pertence ao conjunto B, não é elemento de B, né? Agora, dado um conjunto, né? Digamos assim, ó, eu tenho um conjunto dos dias da semana. Tá aqui. Esse é o nosso conjunto A. Segunda, terça, quinta, quarta, domingo, sábado e sexta. Tá certo? Aí, olha só, eu tenho esse conjunto. Aí eu vou pegar um pedaço dele. Vou pegar o pedaço dos dias da semana que começam com a letra Q. Tá aqui. Quarta e quinta. Vou dar um nome para esse conjunto, de conjunto B. Tá certo? Veja que o conjunto B está todinho dentro do conjunto A. Perfeito? Quando isso ocorre, eu falo que B é subconjunto de A. Professor, mas o B também é um conjunto? É sim um conjunto, só que é um conjunto que está dentro do conjunto A. Então, eu digo, né, em matemática, existe a expressão, a ideia de subconjunto, quer dizer, um pedaço do conjunto maior. Um pedaço do conjunto maior também é um conjunto, né? Claro que é um conjunto. Só que a gente classifica como subconjunto, tá certo? Então, B é subconjunto de A, tá certo? O que é interessante é que quando um conjunto é subconjunto de outro, todos os elementos dele estão dentro do maior, né? Vê que quinta e quarta já estavam dentro do A, né? Então, olha só, quinta pertence a A e também pertence a B, né? Perfeito? Essa ideia é importante. Professor, Oi? existe alguma diferença na utilização do símbolo de pertence e de contém? Por exemplo, A minúsculo está contido em A. Olha só, A maiúsculo. eu uso pertence quando eu quero dizer que um elemento, o elemento, está no conjunto.
Quando eu quero dizer que um conjunto está no outro, aí o símbolo não é mais o mesmo. O pertence, a relação de pertinência, é só para elemento do conjunto. Vai já esclarecer. Aguarda só um minutinho. Subconjunto. Conjunto cujos elementos, todos os seus elementos, também pertencem a um outro conjunto igual ou maior. Olha aí. Aqui está o contrário, né? Quem é subconjunto? A é subconjunto de B. Aqui quem é subconjunto, né? É o A, porque o A é que é o que está dentro dele. O A é que é um pedaço do B. Perfeito? Vamos continuar. Os subconjuntos permitem falar de relação de inclusão. Aí, colega, agora eu vou tirar sua dúvida. Se um conjunto A é subconjunto de outro conjunto, digamos B, então escrevemos que A está contido em B ou que B contém A. Então, ó, a ideia é a anterior. Eu tenho B, que é o maior, e tenho A, que é um pedaço dele. Ó. Veja que o A está todo dentro do B. Então, o A é subconjunto de B. Você diz isso de uma dessas duas maneiras. Ou você escreve que o A está contido em B, ou, que significa a mesma coisa, que o B contém o A. O que significa conter? É ter dentro de si. Entendeu? Quando eu falo que o A está contido em B, é que o B tem dentro dele o A. E se o A está dentro de B, é porque o B contém o A. Entendido a ideia? Então, quando você relaciona conjunto com conjunto, o símbolo é um desses dois. Quando for elemento com conjunto, aí não. Aí é pertence ou não pertence. Aí é o elemento e não o conjunto. Entendido o colega que fez a pergunta agora há pouco? Entendido, obrigado, professor. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Então, conter é ter dentro de si, né? Dizer isso aqui, ó, é o mesmo que dizer esse aqui, é exatamente a mesma coisa. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu vou saber quando usar um e quando usar o outro? Aí eu costumo dizer o seguinte: quem é o maior? O 4 ou o 9? 9. Aí você usa assim, não é? Quem é o maior, o 10 ou o 8? Aí você usa assim, não é? Ó? A parte aberta é sempre para o maior conjunto, percebeu? Não tem como errar, eu não preciso nem saber o nome desse negócio aqui, ó. Vou colocar 9 e 5. Bom, o maior é esse, a parte aberta é para ele. Pronto. Aí eu leio certo. Eu sei que o 9 é o maior, 9 é maior que 5. Ou posso ler assim, ó. 5 é menor que 9. Vai estar errado? Claro que não. Entendido? Onde você escreveu o símbolo ao contrário, embaixo? Não entendi. Ali onde você escreveu é A contém B, e B contém A. Não, aqui ó, A está contido em B. E B contém o A. Quem contém dentro de si. Então não posso dizer que o A contém o B. Porque o B não está dentro do A. Se o B estivesse dentro do A, aí seria contém, mas é o contrário, é o A que está dentro do B. Por isso que isso está certo e isso está certo. Tá ok? São duas maneiras. Ei, eu fiz errado. Entendi a sua dúvida. Eu que escrevi errado, me perdoe. O contém é outro símbolo. Eu falei contém o tempo todo e escrevi está contido, né? São duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Então, ó, você olha, qual dos dois conjuntos é o maior? É o B? A parte aberta sempre fica para o maior. Então, quem é subconjunto? O A. Nos dois casos. Porque o A é o menor. Entendido? Entendido por que eu escrevi aqui, ó? Porque é a mesma ideia de conjunto, só que aqui é número, elemento, né? Certo? Com conjunto é estar contido ou não estar contido. Com número é maior ou menor. Perfeito? Sim. Então vamos prosseguir. Então é assim que você vai ler, ó. Então contém é ter dentro de si. Não é? Ó? Continua ainda a inclusão, né? Ó? Bom, do jeito que você tem lá no pertence o elemento quando é elemento e quando não é, o conjunto pode estar contido, mas também pode não estar contido.
Como é que você representa a negação do está contido? Você corta. Ó. Mesma coisa do contém. Como é que você nega o contém? Você corta. Perfeito? Alguma dúvida aí? Vamos ver o exemplo? Tá, antes disso, o exemplo. Aqui o B e aqui o A. Claramente, ó, pode ser uma das duas coisas. O A está contido em B ou o B contém o A. Perfeito? Mas pode ser assim, ó. O A está contido em B? Não. Porque o A ele tem que ser um pedaço que tem que estar todo dentro do B. É um pedaço do B. Aqui não, ó. Na verdade tem um pedaço do B, mas tem uma parte que não tem nada a ver com o B. Então o A não está contido em B. Ele teria que estar todo lá dentro, como aqui nesse outro desenho, né? Então, ó, o A não está contido em B. Ou, se você preferir, ó, como o B é o maior, a parte aberta é para o maior. Mas não se verifica, corta. O B não contém o A, certo? Uma outra forma de não conter é essa aqui, ó. Então, aqui, ó, são 3 casos distintos. Opa, esse aqui é o B. Esse aqui é o A. A relação é está contido ou não está contido. Aí você olha, qual é o maior? O maior é o B, então a parte aberta é para ele. Não contém. Aí você olha os dois, o A e o B. Quem é o maior? O B, então a parte aberta é para ele. Mas como está separado, não está contido. Perfeito? Isso aqui é a mesma coisa, né? Diz a mesma coisa, diz a mesma coisa e diz a mesma coisa. Tá certo? Professor, Oi. e se por acaso os dois conjuntos tiver o mesmo número de termos? Pois é, né? Isso é uma boa pergunta para daqui a pouco, tá? Beleza, Posso responder daqui um pouquinho? sem problema. Tá, beleza. Porque senão é uma definição que eu vou dar mais na frente, que a gente vai usar. Que na verdade, conforme eu for falando até chegar nela, tu já vai tirar a dúvida, eu tenho certeza. Vamos lá. Bom, mas como é que define a inclusão? O que significa você dizer que A está contido em B? Significa, ó, aí vamos fazer a interpretação matemática disso. Como é que escreve isso matemática? A está contido em B, se somente se você tiver para todo elemento X, aqui é para todo, ou qualquer que seja, de A, então X também é elemento de B. É isso que significa o A está contido em B. Tá certo? Olha aí. A está contido em B, então para qualquer X, se o X está em A, então o X também tem que estar em B. Isso aqui é a definição matemática, né? Tá certo? Tá ok? Que é o mesmo que dizer esse outro. Veja que não mudou. É a mesma coisa. Tá certo? E que é completamente diferente do próximo, né? Quando é que você fala que não está contido? Então tem que existir um elemento no A. Pode ter mais de um? Pode, mas tem que ter pelo menos um. Um elemento que seja elemento de A, mas não seja elemento de B. É aquele caso lá, né? Tá aqui o B, tá aqui o A. Claro que tem um monte de elemento aqui do A que está no B, mas tem pelo menos aqui um, ó, ou mais de um, que não é elemento de B. Por isso que o A não está contido em B. Perfeito? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Tá, agora é o seguinte. Eu já falei ali o conjunto vazio. Mas eu não disse como é que surge o conjunto vazio. Imagina que eu crio um conjunto assim, ó.
Que tal esse conjunto? Todos estão conseguindo ler? Tem quantos elementos esse conjunto? Hã? Nenhum. Aí você simboliza assim, ó. Desta forma, duas chaves com nada dentro, ou você simboliza assim, ó, com a bolinha cortada. E o nome dele é conjunto vazio, o conjunto que não tem elementos. Alguma pergunta até aqui? Vou apagar, hein? Tá. Aí eu tenho uma pergunta que vai de encontro ao que o colega perguntou ainda agora, né? Uma delas, né? A primeira eu acho que não, mas a segunda sim. O conjunto vazio é subconjunto do conjunto A dos dias da semana? Eu posso afirmar que ele está contido nesse A que são os dias da semana? Em português? Acho que não, professor. Porque não tem nenhum tempo estendido. Pois é, olha só. Olha o que está escrito aqui, ó. A não está contido em B, então tem que existir um elemento no A, não é? Que não é elemento de B, não é isso? Só assim eu posso escrever isso, né? O A não está contido em B, então tem que existir um elemento de A que não é elemento de B, certo? Entendido isso? Sim. Vou perguntar de novo. O conjunto vazio está contido em A? Sim. Está contido. Justamente porque ele não tem elemento. Para que ele não tivesse contido, ele tinha que ter um elemento que seria elemento só dele e não do A. Não é verdade? Sim. Oi? Mas nesse caso, por exemplo, o senhor falou que as condições para um elemento, no caso do B, digamos assim, o senhor falou que as condições de existir um elemento do B, seja que ele fosse o dia da semana em português, certo? Certo. No caso do conjunto vazio, se ele fosse um dia da semana que seja em inglês e que tenha uma letra que não existe, digamos como um dia em inglês que começa com a letra H. Faria diferença? Hã? Faria diferença? Então, aí que eu chego na pergunta. Nesse caso, ele atenderia as condições de não estar contido, mas ao mesmo tempo ele não atenderia as condições de ser um elemento de A. Não atenderia as condições de não estar contido, porque não tem nenhum elemento, nenhum dia da semana em inglês que comece com a letra H, tem? Então ele é vazio também, não é? Se ele é vazio, ele não tem elementos. Então ele também estaria contido nesse A dos dias da semana em português. Entendido? Porque não tem a ver com o conjunto em si. Tem a ver com o que você tá vendo. Imagina o seguinte, que o meu conjunto B, sei lá, meu conjunto C, é o conjunto dos... Deixa eu pensar. Dos números 1, 2, 3 e 4. O conjunto vazio está contido em C? Tá. Claro que tá, ele não tem elemento. Aquilo que eu escrevi lá, dias da semana com a letra H, foi só para dar uma ideia de que existe conjunto sem elementos. Mas podia ser diferente, eu podia dizer assim, ó, A é igual a X, pertencente aos reais, tal que X ao quadrado é menos 1. Tem algum número real que o resultado ao quadrado dá negativo? Não. Então esse conjunto também é vazio, né? Entendido? É só para você ver que existe o conjunto vazio. E que eu posso criar uma definição
onde ele apareça. Mas o vazio é só para dizer, ó, é um conjunto que não há elemento nenhum. Pronto. Então, ó, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto que você imaginar. Não é verdade? Não é verdade? Entendido agora? Perfeito. É por isso que eu escrevi aqui essas duas consequências, ó. E não é só do vazio, não. Eu vou logo escrever aqui as duas para vocês verem. Ó. O conjunto vazio está contido em A para qualquer conjunto A, não importa o conjunto A que você imagine. Ele está contido lá. Perfeito? Não importa se é dia da semana, se é figura geométrica, não interessa. O conjunto A está lá. Ou o conjunto A, o conjunto vazio é um subconjunto dele. Por quê? Porque ele não tem elemento. É uma questão de lógica, entendeu? Então, o conjunto vazio está contido em todos quaisquer conjuntos. Que você imaginar. Até nele mesmo. Tá certo? Aí outra coisa que não está aqui, ó, e que talvez até responda assim parcialmente a pergunta do colega, eu posso escrever assim ou posso escrever assim, tanto faz, né? Eles têm o mesmo número de elementos, ou A está contido em A, ou A contém A. Para todo A. Não. Todo conjunto está contido em si mesmo. Perfeito? Isso também não é verdade? Sim. Claro, né? A está contido em A? Claro que está. Ó. Se eu pegar um elemento aqui, ó, ele também está aqui. Então, todo elemento daqui está nesse aqui, que é ele próprio, não é? Então, todo conjunto está contido em si mesmo. Então, são essas duas consequências que são importantes, né? Vamos continuar. Agora, vamos lá ainda de inclusão. X é tal que X é uma partícula do universo. E B, X é um próton, né? Tá certo? Aí eu lhe pergunto, B está contido em A? É verdade isso? Sim. Perfeito, é isso. Não tem outra coisa. Agora vamos à igualdade. Agora sim eu vou responder a pergunta do colega, que já foi parcialmente respondida ali na que o A está contido em si mesmo, né? Tá certo? Quando é que dois conjuntos são iguais? Imagina esses dois conjuntos. É verdade que o A está contido em B? Sim. Mas também é verdade que o B é subconjunto de A? Veja que o símbolo é o mesmo. Sim. Ora, se o A está contido em B e o B está contido em A, isso só ocorre em um único caso. Quando A é igual a B. É isso. Respondeu ao colega agora há pouco, de agora há pouco? Respondeu. Obrigado. Perfeito. Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, eles são iguais. Ou seja, o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Perfeito. Eles são o mesmo. Tá ok? E essa é a nossa definição de igualdade. Na verdade, a definição de igualdade entre dois conjuntos é essa. A é igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Essa é exatamente a definição de igualdade. Olha aí. Perfeito? Propriedade da inclusão. Isso aqui é interessante também. Ó. Reflexiva. Sabe que reflexiva tem a ver com imagem, né? De reflexo, né? Tá certo? Que é a nossa consequência lá, ó. Todo conjunto está contido em si mesmo, né? É como se fosse o reflexo, né? Antissimetria. Se A está contido em B e B está contido em A é igual a B. Transitividade. Agora aqui a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho o conjunto A, melhor, eu tenho o conjunto C. Eu acho que é assim, é C. Para ficar igual ao que está escrito, tá bom? Aí aqui dentro do C eu tenho outro conjunto, que é o B. E dentro do B eu tenho o A. Todos conseguem ver que o A está contido em B e o B está contido em C? Alguma dúvida? Não. Transitividade. Transitividade pega o primeiro e passa direto para o último. Então, o A está contido em C?
Sim. Obviamente. Isso é transitividade. Perfeito? Alguma pergunta? Não. Aí, ó. O que é a união entre dois conjuntos? Alguém lembra? Suponha o seguinte, que eu tenho o conjunto A, que eu não sei nem quem é, tenho o conjunto B, que eu não sei quem é, mas eu sei que quando eu faço isso aqui, ó, que é chamado de união, a união entre A e B dá menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Né? O que é a união entre dois conjuntos? É você juntar todos os elementos dele num conjunto grande, né? Tá certo? Aí nesse conjunto grandão, tem todos esses elementos aqui, ó. Aí eu pergunto, menos 3 é elemento de A? Ou seja, o menos 3 pertence a A? Qual é a sua resposta? Sim. Sim. A resposta é... Acho que definido. Não. Não sei. Ele gera outro. Por quê? Vamos já ver. Eu posso afirmar que o menos 3 é elemento de B? Não. De novo, não. De novo, eu não sei a resposta. Mas por quê? Porque se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, olha só, imagina que o A é ABC. Imagina que o B é C, E e F. O que é a união? A união é todo mundo. A, B, C, E e F. Alguma dúvida? Se você não conhecesse isso aqui e eu lhe mostrasse esse, aí eu perguntasse, o A pertence a A? Você saberia dizer? Claro que não, né? Você sabe que há a possibilidade, mas você não tem certeza, tem? Você só tem certeza se você conhecer quem é o conjunto, né? Aí você tem certeza. Se você não conhecer, você não vai ter certeza nunca. Por isso que a resposta aqui, ó, é não sei. Perfeito? Por quê? Porque a união B são todos os elementos do A mais todos os elementos do B. Tá certo? Aí, ó, o esquema simbólico é esse aqui, ó. A união B é isso aqui, ó. É você juntar o A e o B. Perfeito? Alguma dúvida? Entenderam por que eu não posso afirmar onde o menos 3 está? Se ele está no A ou no B? Sim. Então, ótimo. Agora vamos ver uma outra coisa. Aí está aqui, ó. A união B, por definição, é isso aqui. É X, tá o quê? X é elemento de A ou X é elemento de B, ó. Por isso que a gente não tem certeza, né? Sabe que está lá. Agora, esse outro aqui é interseção. O que é interseção? Vou pegar aqueles mesmos conjuntos de antes. A, B, C, C, E e F. O que é interseção? A interseção B são os elementos que estão nos dois. Nesse caso é só o... Alguma dúvida? Não. Perfeito. Agora sim. Agora vem a pergunta. Menos 3 pertence a A? Pertence. Ah, agora sim. Sim. E pertence a B? Também. Também, senão não estaria na interseção, né? Para estar na interseção, ele tem que estar nos dois. Então, é sim, aqui é certeza para as duas, né? Diferente da união. Entendeu a diferença entre união e interseção? Se o cara te dá os elementos da união, aí te pergunta, esse elemento pertence a um dos conjuntos? Qual deles? O A? Aí, se disser só um, você não sabe. Mas na interseção, não. Ele tem que estar nos dois, não é? Então, por isso que é assim para as duas coisas. Perfeito? E é por isso que a interseção, segundo o esquema passado, é essa aqui, ó. Tudo é a união e a interseção é o que há de comum nos dois conjuntos. Perfeito? Ó, é a porção do B que também é a porção do A, né? Perfeito?
Então, ó, a interseção B, X, tá o quê? X pertence a B e X pertence a A, ou seja, tem que estar nos dois. E qual é a diferença agora entre dois conjuntos? A diferença entre dois conjuntos é mais ou menos como subtração. O que é 5 menos 3? Ó, esses 3 são esses 3, né? É por isso que a diferença, né, entre o 5 e o 3 é 2. Alguma dúvida nisso? Claro que não, todo mundo sabe subtrair, né? Com conjunto a ideia é similar. O que significa A menos B? Eu vou fazer de novo os mesmos conjuntos. O que é A menos B? Como na subtração, né? Só o A e o B. Alguma dúvida? O que foi comum, ó, não faz parte da diferença. Né? Ele está perguntando, qual a diferença entre o conjunto A e B a partir de A? O A e o B. Agora, se ele pedisse B menos A, aí o resultado seria... Perfeito? Entendido? Sim, sim. Então, são os elementos do A que não são elementos do B, né? X pertence a A, mas o X não pode pertencer a B. Aí, nesse caso, X pertence a B, mas não pode pertencer a A. Por isso que a resposta é só essa e só essa. Alguma dúvida? Então, quando ele colocou isso aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, que todo mundo é elemento do A, mas não é elemento do B. Alguma dúvida? Então, vamos perguntar. O menos 3 pertence a A? Sim, perfeito. O menos 3 pertence a B? Não. Isso. Porque são só os do A e que não pode ser elemento do B. Excelente. Muito bom. Vamos passar adiante agora. Aí, ó, simbolizando daquele jeito, ó, X pertence a A e X não pode pertencer a B, né? Alguma dúvida? Por que essa parte não entra? Por que isso aqui não entra? Porque isso pertence tanto ao A quanto ao B. Tem que ser só do A. B não pode levar nada. Alguma pergunta? Agora o que é complementar? Agora o complementar é igual diferença. Mas o que muda é que um conjunto tem que estar dentro do outro. Quem seria A menos B? É todo mundo do A que não faz parte do B. Então seria isso aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida que seria isso aqui? Não. Só a parte de fora do A, ó. Não é? Agora, essa diferença a gente escreve assim, ó. Isso aqui é complementar de A. Por quê? Complementar de A. Tá errado, pessoal. Deixa eu escrever de novo. É complementar, mas não é do A. É do B. Eu costumo ver assim, ó. São os elementos que falta para o menor ficar igual ao maior. O que falta para o menor ficar igual ao maior? A parte de fora, né? Isso aqui é complementar, tá certo? Tem livro que representa assim, ó. Complementar de B em relação a A. Tem livro que faz assim, tá bom? Tá ok? E tem livro que ainda é assim, ó. Mas, ó, é necessário que o menor conjunto esteja dentro do maior. Sempre é necessário isso. Perfeito? Né? Aí a diferença não é mais chamada de diferente, é chamada de complementar. Perfeito?
Aí eu estou dizendo o seguinte, que A união B é um conjunto e eu estou pegando o complementar da união. Aí eu lhe pergunto, o menos 3 pertence a A? Pertence. Claro que não, né? Olha o que eu fiz, vou repetir o de antes. Eu tenho A e tenho B aqui, né? Aí a solução era a parte de fora, né? Isso aqui, ó, é A menos B, que é B complementar. Ó, o nosso B aqui, ó, então isso aqui, ó, é um conjunto enorme que eu vou chamar de U menos esse, né? Ó. Não é o que diz aqui, ó? Então, ó, são os elementos do U que não pertencem à união, né? Ó. Perfeito? Então, ó, nenhum desses elementos está na união. Se não está na união, pode estar em A? Não. Não. Pode estar em B? Não, também. Também não. Professor, Eu? então no caso, esse U, ele seria um conjunto maior, né? Que tem dentro dele o A união B. Tá? É sempre assim, o complementar tem que ter um maior. Não é? Ó? Então, se eu escrever assim, ó, complementar de B, então tem que ter um maior que, em geral, a gente representa por U, tá? Que é o universo, é onde tem todos os conjuntos. Tá bom? Ok. Professor, pode-se dizer que qualquer conjunto que tiver em união ao outro, e se você quiser complementar deles dois, vai ser, de certa forma, vazio, porque não vai achar? Não, não vai ser vazio. Todo conjunto é subconjunto de alguém. Sempre. Olha aí. Provavelmente existe um conjunto que contém essas coisas aí que está falando, a união, entendeu? Que eu estou chamando de conjunto U. Tá certo? Sempre vai existir. Pode ser, pode até ter o caso de o resultado ser vazio, mas isso não é a regra, entendeu? Professor, Sim. e o conjunto universo, ele é subconjunto de algum? Aí eu já penso o seguinte, que eu defino o universo como o maior de todos. Entendeu? Aí todo e qualquer conjunto que eu for utilizar, já vai ser subconjunto dele. É assim que eu vou construir a teoria, entendeu? Entendido isso? O universo é o maior, é o geral. Por exemplo, no nosso curso aqui, o nosso universo inicialmente vai ser os reais. Perfeito? Ou seja, todo conjunto que eu vou fazer vai ser subconjunto dele. Entendido o que é o universo? É de onde eu vou tirar todos os elementos, todos os conjuntos possíveis. Perfeito? Por isso que quando eu falo em complementar, tem que existir um conjunto maior que tem esse dentro. Ah, quando eu pegar U menos ele, pode ser que dê vazio? Pode. Mas nesse caso aqui não deu, né? Perfeito? Quando você fez essa conta, o resultado foi isso aqui, ó. Então, ó, o menos 3 está aqui, o menos 2 está aqui, o menos 1 está aqui, o 1, o 2, o 3. Era possível 1 estar aqui dentro? Ou aqui, ou aqui? Claro que não, porque é todo mundo do U menos a união. Então, não podia ter nenhum desses elementos na união. Perfeito? Por causa da definição. Entendido agora? Conjunto vazio a gente já falou, né? Qual a interseção entre esses dois conjuntos que você está vendo aí na tela? Hã? Tem que ser vazio, porque não existe nenhuma vogal que seja consoante, ou também não existe nenhuma consoante que seja vogal. Perfeito? Alguma pergunta? Não há elementos comuns, né? Não há elementos que se repetem, né? Tá certo? Isso aqui a gente já sabe, né? Tá certo? O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Por isso que ele está na interseção, olha aí. Não tem elemento, né? Agora, o que é o conjunto das partes de um conjunto?
aqui tem um detalhe interessante de uma parte do assunto que vai estar mais lá na frente, que eu vou falar aqui só por alto, que a gente vai falar dele direito, né? O que é o conjunto das partes de um conjunto? Imagina o seguinte, que tu tem o seguinte conjunto. Melhor, eu vou chamar de C. Você seria capaz de me dizer quem são todos os subconjuntos desse conjunto? Você concordaria que esse aqui é um subconjunto dele? Esse aqui? Tá certo? Sim. Tá contido lá, né? E esse aqui? E esse aqui? Ele tem mais algum subconjunto, esse conjunto C? AB. Perfeito. Rapaz, vocês estão antenados, né? Que é o primeiro, ó. Nenhum elemento, um elemento. Tem mais algum outro subconjunto? Ele mesmo. Esse aqui também. Mas esse aqui seria um deles? Sim. Esse aqui podia ser outro? E esse aqui podia ser outro? E como o colega falou, ele mesmo, né? Tá certo? Esse conjunto aqui, ó, que começa aqui e termina aqui, que é formado por subconjuntos, né? Ó, do C, tá ok? É chamado de conjunto das partes do conjunto C. O conjunto das partes de um conjunto contém todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. Por exemplo, nesse aqui, ó. Não, colocar o zero. Não, pode pensar que é um conjunto sem elemento, né? Mas não é. Colocar 3. Quantos subconjuntos tem esse conjunto aqui? Ah, sim! E eu vi que o C aqui, ó, tem quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem quantos subconjuntos? O vazio, porque é de todos, né? Ó. E aqui só tem 2, né? O vazio e ele próprio, né? Teria outro? Imagina esse outro aqui, ó. Ele tem quantos subconjuntos, esse conjunto P? Esse conjunto B? Hã? 4. Vamos ver quanto. Vamos escrever aqui? Vamos fazer eles aqui, ó. O vazio é 1. O que tem só a bola. O que tem só a estrela. E ele próprio, né? Para não escrever a bola e a estrela, né? Como eu fiz aqui, ó, podia ter colocado A aqui também, né? Daria 2, né? Alguma dúvida? E o conjunto das partes do conjunto vazio? Tem quantos subconjuntos? Só um, né? Ele mesmo, né? Perfeito? O vazio e ele mesmo, não é o mesmo, então? Tá certo? Ó, o que é interessante aqui, ó, é o seguinte. E o do C eu vou colocar aqui embaixo. Que o número de elementos do conjunto vazio é quantos? 0, né? Alguma dúvida? E o número de elementos das partes dele deu quanto? 1 só, né? Só o vazio. Aqui nesse aqui, ó. O número de elementos do conjunto A é 1. E quantos elementos tinham, quantos subconjuntos tinham lá nas partes dele? 2, né? Tá certo? Aí olha aqui no B. O número de elementos do B é 2. A bola é a estrela, né? E o número de elementos do conjunto das partes de B, vou imprensar aqui, hein? Deu
4. Aqui, ó, o número de elementos do conjunto C é 3. E o número de elementos do conjunto das partes de C é 8. O número de subconjuntos é 8. O que é que você conclui? Conclui o seguinte: se A tem N elementos, então o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado a N. Alguma dúvida? Quando não tinha nenhum elemento, 0 elemento, deu só um subconjunto. Quando tinha um elemento, deu 2 subconjuntos. Quando tinha 2 elementos, deu 4 subconjuntos. Quando tinha 3 elementos, deu 8 subconjuntos e assim por diante sempre. Dá para provar isso? Claro que dá. Mas nós só vamos provar na segunda parte do curso. Perfeito? Tá ok? Até aí alguma pergunta? Então tá aí, ó. O conjunto das partes de um conjunto A é o conjunto X, tal que X está contido em A, que foi justamente o que nós fizemos. Perfeito? E esse último aqui, ó, que o professor esqueceu de separar, me perdoe, pode ser representado dessa forma ou podia colocar só o A como a gente fez lá, né? E como o colega sugeriu. Tá certo? É isso. É isso. Perfeito? Colegas, então essa aula a gente encerra aqui e nos encontramos na próxima.